olha essa menininha, olha o olhar dela, olha como ela olha. Ela busca o quê ali? Ela está buscando um lugar de novo. Ela começa a se sentir perdida, ela começa a não se sentir mais sendo o centro das atenções daquela família. E ela vai registrando uma dor aí. E ela olha extremamente desconfiada. E aí o tempo vai passando, né? E a gente vai crescendo. E aquele não que a gente recebe, às vezes o pai e a mãe chegam o pai e a mãe chegam... Olha, gente, desculpa, não estou conseguindo acompanhar o chat. Celso, se você puder ir falando para mim aí, de repente, alguma coisa, ou fazendo um comentário do chat, tá? Sim. Te agradeço. E aí, o que acontece? Aquela criança, ela faz um pedido para a mãe, um pedido para o pai, de repente a mãe está lá naquele momento de que está estressada com o trabalho, com as contas que tem para pagar, e a mãe dá aquele não, e aquele não, da forma errada, aquele não vai ecoar durante uma vida inteira daquela criança. E aí ela pode se sentir, diante de outras situações, com medo de se posicionar, com medo de sugerir, solicitar alguma coisa, porque aquele eco do não foi registrado como uma dor. E aí ela carrega essa dor, né, esse medo de ouvir novamente um não, da forma como aquela mãe que está ali naquela imagem falando. Imagina a mãe, não, você já até consegue ouvir o grito que ela deu. E às vezes a criança, ela chegou ali no momento que a mãe estava com um problema muito grande, e ele, tadinho, chegou numa hora errada, e acaba recebendo um não da mãe, quando, na verdade, não foi nem a intenção de falar daquela forma com ele, mas ele registra o quê? A forma como ela falou. E aí ele vai levar isso. Essa dor vai se fortalecer dentro dele. Sempre que ele estiver diante de uma situação, pode ser que ele não queira se posicionar com medo de quê? De receber novamente um não. Celso, você quer falar? Sim, já que você insiste, mais uma vez, nós temos aqui duas observações. Gente, eu sou da dimensão da alegria, a Simone também, né? Então, nós temos aqui duas participações pelo chat. Uma é da Sandra Silva, em relação ao segundo slide. Olha só, ela diz assim, ó: minha mãe contou que quando minha irmã nasceu, eu voltei a usar fraldas e queria tomar leite na mamadeira. E a outra é Cecília, que diz assim: a minha mãe me dizia que o bebezinho era meu. Ouviu, Cia? Deu certo, não. Sim. Ó, Cecília está dizendo que não deu certo. Não deu certo, não. Deu, não? É para responder? Pois é. Naquele momento lá, breve, o que aconteceu com você, que você carrega até hoje, Cecília? É para falar? Pode falar. O que eu carrego até hoje é que eu acho que eu cuidei dele mais do que eu devia, ele não me retribuiu, ele não reconhece isso, e eu sou completamente arrependida e irritada por conta disso. A vontade que eu tenho de poder voltar atrás e fazer tudo de novo, mas não posso. Entendeu? Então, já que não podemos voltar atrás, nós podemos olhar para frente, ressignificar o que está lá atrás e seguir com mais segurança. É importante isso. Retornar, nenhum de nós faz. Não tem uma situação, ninguém pode voltar, mas pode fazer um novo início. E com essa oportunidade de entendimento que a gente está levando, está trocando com você, isso é possível. Sabe? Perceber, como a Simone está falando aí, né? A intenção não era fazer com que você fosse a responsável pela criança. Talvez, olha só, talvez, isso é um exercício, né, de imaginação aqui, criativa. Talvez a sua mãe tivesse querendo minimizar o efeito daquela menininha de cara feia lá, olhando a gravidez. Talvez trazendo você para mais perto do seu irmãozinho, dizendo que também era seu, que você fazia parte, ele também. Isso é só uma primeira conversa. E, na realidade, a gente não vai mergulhar muito fundo nesse primeiro momento para que a gente possa correr e levar o formato que a gente prefere aqui, que é trazer informações da melhor maneira possível, e depois a gente vai destrinchando isso. Tá legal, Cília?
Bom, como a Cecília não falou, ela deve ter escutado aí, ou talvez... Não, eu escutei sim, desculpa, Simone, é que eu fechei o microfone para não atrapalhar. Entendeu? Muito obrigada. Eu não concordo, não, mas tudo bem, vou escutar o resto. Excelente a sua fala. Excelente, Cecília. Nós aqui não estamos trazendo verdades absolutas e imestíveis. Nós estamos trazendo situações, trabalhando com emoção, com sentimento, com pensamento, com memória, com lembrança, com tudo. Cada um de nós é uma essência. E para cada um de nós, o momento é diferente, a percepção é diferente. Então, quando você diz assim, não concordo, beleza, é isso. Porque você não tem que aceitar simplesmente o pacote que eu estou te entregando. A gente vai olhar para esse pacote, vai olhar para isso, abrir, vamos ver, vamos pensar junto o que está acontecendo aqui. Vamos, talvez, concordar a partir do momento que a gente olha mais profundamente para isso, porque na superfície não tem condição. Estou concordando contigo, apesar de você não concordar comigo. É isso aí, é isso que eu quero, aprender a lidar com a situação. Obrigada. Beleza? Exatamente isso. A gente não... Às vezes, a gente fica ali tentando forçar uma situação para calçar um sapato que é menor do que o nosso pé. E a dor incomoda. E aí, o que a gente precisa fazer? Olhar para aquele sapato, tirar o sapato e analisar. Será que eu estou tentando calçar um sapato muito apertado para o meu pé? Essa dor que você sentiu lá na sua infância com seu irmãozinho, foi como o Celso falou. A sua mãe, possivelmente, ela tentou te incluir naquela nova vida que estava chegando na família, só que a sua dor do momento era: eu não vou mais ser amada, o meu irmão agora vai ter toda a atenção do mundo, inclusive a minha. E aí, aquilo que a sua mãe... Lembra que eu falei que os pais, normalmente, eles não fazem por mal, eles fazem aquilo que eles acham que é o melhor para a gente? E talvez pensando no melhor para você e para o seu irmãozinho, a sua mãe falou, ele é seu também, você vai poder cuidar. Só que naquele momento, aquela criança não tinha maturidade para entender que o cuidado daquele bebê era da mãe, ela também era uma criança. As duas crianças ali tinham lugar para serem cuidadas. E ela vem reivindicar daquela mãe a atenção que ela teve que dar para o irmão no lugar de, entre aspas, de mãe também, quando, na verdade, ela só queria ser irmã. E aí a responsabilidade que os pais trazem para a gente, querendo fazer a gente crescer e amadurecer, lembra o que eu falei no início? Quando eles tentam fazer a gente amadurecer ou crescer, em alguma situação, pode ser que de forma equivocada, eles imponham para a gente uma coisa que não cabe na gente, aquele sapato que está apertando. E aqui a gente vai fazer muito isso, falar sobre aquilo que dói. A gente não precisa, nesse primeiro momento, aceitar nada, nem no segundo momento. Talvez a gente nem aceite, mas só o fato da gente estar ouvindo uma colocação vai fazer com que a gente reflita. Tá? Então, eu vou passar adiante para a gente poder dar seguimento. Desculpem quem está no chat falando, eu não estou acompanhando, não consigo, tá? A telinha não permite, mas o Celso vai trazendo, a gente vai fazendo aí tocando a bola aqui. Então, gente, é isso. Aquela criança que está aqui, ela foi reforçada no medo. Aquele não que a mãe gritou, ficou. E ele dificilmente vai querer arriscar um não de novo. E ele se fecha. Às vezes aquela criança quietinha que a gente olha, nossa, mas ele é tão quietinho. Ele fica quietinho no canto dele, por quê? Porque aquele não ainda está ecoando. Se eu falo alguma coisa, minha mãe vai gritar, vai dar um grito daqueles de novo, que é não, então eu prefiro me calar, fico quietinho no meu cantinho. Seguindo aqui. Olha lá, crescemos e essas falas se tornam dores profundas e verdades absolutas. São as crenças limitantes que nos darão informações falsas sobre nós mesmos. Aqui a gente já está falando aquelas falas, né, que a gente costuma ouvir. Ah, mas não adianta, você não é boa nisso. A mãe está ali vendo a filha tentando fazer um recorte e está ali a filha com dificuldade de fazer um recorte, quando para a mãe que já é adulta, que já está com a sua coordenação motora fina toda trabalhada, para ela é muito mais fácil, ela olha para a criança, às vezes com 7, 8 anos de idade, 10 anos, até mais velha do que isso, e fala, não adianta, deixa que eu faço para você, porque, na verdade, você não leva jeito, não está ficando bom. E aí aquela criança fala, nossa, minha mãe não... eu não sou boa o suficiente.
E ela não vai ser boa o suficiente em quê? Na vida. Tudo aquilo que ela se deparar diante de um desafio, como foi fazer aquele recorte, ela vai novamente se sentir incapaz pela informação falsa que ela recebeu da mãe naquele momento. Lembrando que a mãe, possivelmente, naquele momento, não quis dizer que ela era incapaz, mas a forma como foi falado, aquilo levou para ela uma fala de incapacidade. E isso vai, durante a vida inteira dela, ser carregado como essa incapacidade, que são as crenças que limitam a gente. Celso, você quer fazer o seu comentário? Pode seguir. Ok. Olha, gente, vocês estão ouvindo, temos uma participante a mais aí na live, tá? Na sala, que é a Ayla. Ela está lá fora latindo, mas ela gosta muito de participar. Então, desculpem, mas a casa aqui é dela, né? E ela está latindo lá fora. É minha bebê de 4 patas. Então, gente, essas crenças, elas vão sendo reforçadas na gente, porque a gente, naquele momento, às vezes foi tão simples. Aquela fala da mãe... Exatamente, é quando uma pessoa faz uma crítica em comparação a outra pessoa, exatamente. 2 irmãos, um irmão tem mais facilidade com a matemática e o outro irmão mais com português, estudos sociais, ciências, enfim. E aí tem aquela comparação. Às vezes ele já vai para aquele exercício, os 2 sentam na mesa juntinho para fazer a atividade. E aí, na hora de fazer a matemática, aquele que não é muito bom nas exatas, ele se sente diminuído diante do outro irmão. E aí a mãe, às vezes, fala, para incentivar, olha, tá vendo? O seu irmão já terminou, ele já fez o dever, fez rapidinho, ele já conseguiu concluir os cálculos. Aquilo, quando ela talvez tenha tentado fazer ele enxergar que ele consegue também, ele entendeu como uma comparação, uma crítica, né? E ele se sente nesse lugar aí, que alguém trouxe essa informação da comparação. Sim, a gente, quando tem os filhos, a gente começa a prestar mais atenção nessas nossas falas, porque isso pode realmente ter um peso muito grande. E essa criança ela vai estar sempre no lugar de quê? De se comparar com alguém. Quando ela vai para a vida adulta, ela vai disputar uma vaga numa grande empresa, ela vai estar sempre se colocando numa posição de incompetência, de não conseguir. E você não chora, as pessoas estão aqui, olha. Você está chorando? Não é legal. Daqui a pouco a gente conversa, tá? Ela quer participar, gente, mas hoje não tem. Eu acho que ela está precisando de uma ressignificação, querida. Ela está chamando a tua atenção de tudo que é jeito. Está querendo colo. Espera aí, tem alguém querendo entrar aqui na sala. Então, deixa eu então falar. Vai falando aí. Quando a Sandra coloca, Sandra Silva fala assim, quando realmente uma crítica é realmente uma crítica ou uma comparação com outra pessoa. Como ressignificar? Aí, a pessoa que é comparada ou criticada, ela já traz essas dores que a Simone está falando aí. Então, como é que a gente vai olhar para isso? Chegando para essa pessoa e perguntando para ela como ela se sente diante dessa situação. Sabe? Como é que isso afeta a ela? Mexe dentro dela de que maneira? Então, as respostas que ela for dando, a gente vai trabalhando as emoções e os pensamentos que vão surgindo. Não é direcionando para a outra pessoa, não, isso é melhor, isso é pior. Não interessa. A gente vai trabalhar as emoções que a pessoa sente, que para ela é real. Ela se sente diminuída, sem valor, desqualificada, né? Esquecida de todas as formas. Então, a gente vai olhar para isso com ela, sem fazer referência ao irmão ou à irmã, nesse primeiro momento, ou à pessoa que está lá fora, mas fazer com que ela busque perceber o seu alto valor, trabalhando a autoestima, trabalhando os valores que ela tem. A Simone colocou, ela não é boa nas exatas, mas ela é boa em quê? Em que campo ela é boa? Então, é olhar para esse campo que ela se destaca e que o outro não é. Isso ajuda a trabalhar essa questão, tá? Aí a Cecília coloca assim, grande Cecília,
Tem peso de diferença quando há uma comparação entre uma criança e outra pessoa, de fora do seio da família? Veja, normalmente compara com o vizinho, né? Ah, o Paulinho faz melhor que você. Ah, o filho da Claudinha ou o Joãozinho faz melhor que você. É uma comparação. E essa criança ela vai ficar ferida e ela vai ficar buscando o quê? O reconhecimento. Ela pode ser que ela traga isso de uma outra forma e ela vai passar uma vida inteira esperando o reconhecimento da mãe que ela não teve naquele momento. Olha, gente, como vai longe. Então, ela pode passar uma vida inteira esperando ser reconhecida pela mãe e ela começa tentando várias coisas na vida. Ela começa tentando fazer, talvez, uma faculdade e aí ela acha que ela não é boa o suficiente, ela para aquela faculdade. Minha mãe, ela não vai achar que eu sou boa o suficiente porque ela já falou tanto, né, que meu irmão era melhor. E aí essa criança, ela pode ser que ela trave o irmão e ele seguiu, ele não estava naquele trauma, ele não estava naquela dor. Ele vai seguir a vida dele, ele vai conseguir entrar numa faculdade, vai conseguir uma colocação numa grande empresa, e ela vai ficar ali atrás esperando o quê? Ela vai ficar esperando o reconhecimento da mãe também. Porque, na verdade, ela quer passar por uma faculdade, e às vezes não é nem porque ela gostaria. Às vezes ela quer entrar numa faculdade para mostrar para a mãe que ela é tão boa quanto o irmão, ou que ela é tão boa quanto o vizinho, como alguém falou aí. E ela quer mostrar para a mãe, na verdade, ali, aquela dor que ela tem, ela fica querendo provar para a mãe que ela é boa também. E aí ela fica uma vida inteira trabalhando. Ah, essa criança ela vai tentar o quê? Ela vai tentar agradar a mãe. Aí ela começa fazendo uma faculdade, não sou boa o suficiente. Ela começa outra faculdade, não sou boa o suficiente. E às vezes a mãe está ali, filha, realmente, né? Essa faculdade não é para você. Você gosta tanto de, um exemplo, você gosta tanto de moda, você foi fazer veterinária, né? Veterinária não tem nada a ver com você. E aquela pessoa, eu não estou conseguindo, Celso. Leila, vê se consegue abaixar, diminuir o volume, Leila. Consegui, Celso, consegui. Boa. Porque eu tive que mudar a tela aqui. Está ótimo, a tela está aqui ainda, não tem erro, está tudo certo. E aí é isso. Eu só vou trazer a fala da Sandra Morim. Olha só que interessante a fala dela. Minha mãe dizia que eu tinha que mandar meu irmão parar de estudar para comer. E eu tinha que ser o contrário, parar de comer para estudar. Uhum. Sempre fui uma aluna mediana. Fui estudar e me dedicar quando entrei na faculdade, já adulta. Até hoje sinto uma insegurança enorme. Me acho incapaz, por mais que os outros digam que sou boa no que faço. Meu irmão é bem-sucedido na vida e tem problemas com a alimentação. Encaixa no que você está falando, não? Nossa, olha, eu não estou lendo o chat e faz todo sentido com o que eu estava dando aqui de exemplo, que eu não estou conseguindo ler o chat, tá? Quem foi que fez esse comentário? Sandra Morim. Sandra. Cadê a Sandra? Sandra, você quer falar alguma coisa? Não. Ok, ela já falou. Espera aí, deixa eu voltar os slides aqui para a gente seguir. Então, gente, é isso. As dores, elas não são, muitas das vezes, na maioria das vezes, os nossos pais não tiveram a intenção. E a gente fica acreditando que eles fizeram aquilo, foi de propósito, porque minha mãe me colocava lá sentada e eu era comparada o tempo todo com o meu irmão. Naquele momento, era a maneira como ela tinha para tentar, né, do jeito dela, fazer com que você também fosse, né, deslanchasse ali como o irmão e acaba virando uma comparação, e isso dói. Celso, você quer falar ou posso seguir? Pode seguir, eu só vou acrescentar depois que você falar isso aqui, que tem aquelas clássicas frases, né? Clássicas que você vai falar agora. Não, você pode falar. A gente vai mesclando. Uma das clássicas é quando a criança chega com um trabalho, uma provinha, um exercício, ou faz alguma coisa, e o responsável diz: você não fez mais que a sua obrigação. A criança só quer uma validação, só quer um reconhecimento, e o adulto
né? Entendendo que é obrigação da criança fazer aquilo, porque ela só faz aquilo, ele diz isso, você não fez mais que a sua obrigação. Ele não tem a intenção de machucar ou ferir essa criança. Mas a criança, quando ouve isso, ela decodifica, caramba, eu me esforcei tanto, sabe? Eu cheguei aqui para mostrar isso, o que eu consegui fazer, e ele responde, ou ela responde desse jeito, então ela traz para ela a sensação de não valer, não ser boa, não dar conta. Porque o responsável na função pai ou na função mãe, que é a referência, não valida o que ela faz, o esforço que ela teve, quem vai validar? Quem na vida vai fazer diferente? Ninguém. Então, ela cresce com essas dificuldades que a Sandra colocou ali e outros já colocaram aqui. Eu digo para você, eu fiz isso com as minhas filhas. Ter mais que a sua obrigação. Eu achava que eu estava certo. Eu ouvi de quem? Do meu pai e da minha mãe. Que ouviram provavelmente de quem? Pai e mãe. Então, é uma sucessão de comportamentos, de frases, que a gente não para analisar, a gente vai no automático, repete aquilo, achando que está indo pelo caminho certo. A ideia não é, cara, meu filho, minha filha, como é que eu vou querer machucar, ferir ou causar um dano, um desconforto emocional nesse meu filho, nessa minha filha? Não tem sentido. Então, a gente age automaticamente, sem perceber, e causa um dano. E, muitas vezes, essa criança não vai falar. Ela vai guardar aquilo, porque é o pai e a mãe, seus super-heróis, né? Aqueles que têm a referência. Então, ela não vai, olha onde eu vou caminhar, ela não vai entender e perceber, e não tem maturidade para isso, para ver que está vindo do pai e da mãe. Ela vai trazer para ela como se o erro fosse dela. Como se ela tivesse que melhorar em alguma coisa que ela não sabe o que ela não mereceu o aplauso ou o elogio, porque o defeito é dela. Ela vai pensar, tem algo de errado comigo. Meu pai não erra, minha mãe não erra. Então, ela começa a desenvolver, a partir dali, essas situações que a Simone vai comentar agora.